Olá, estamos começando mais um MSO Entrevista. Meu nome é Adriana e hoje a gente está aqui com o Dr. Manuel Paiva. Dr. Manuel é neurocirurgião da Assistência Neurocirúrgica Paulista. Ele é especialista em cirurgias minimamente invasivas para crânio e coluna. Muito obrigado por nos receber aqui. Hoje o doutor vai falar aqui sobre as especialidades dele, dar um pouco de alívio aí para alguém que está passando por algum problema de saúde. Boa tarde, doutor, tudo bem? Obrigada por nos receber aqui, eu sei que o seu tempo é muito precioso. Obrigada por compartilhar seu conhecimento aí, trazer um pouco de informação para quem está passando por algum desafio na área da saúde. Antes do senhor se apresentar, fala também um pouco da sua trajetória na medicina. Compartilhe um pouco aí dos seus conhecimentos com a gente. Eu estou na medicina, na verdade, eu entrei na medicina em 91, em Belém do Pará, na Universidade Federal do Pará. E desde lá eu fiquei fascinado pelos estudos em cérebro humano, né, no do sistema nervoso de maneira geral. Mas para o final da minha graduação, por volta de 94, 95, eu acompanhei alguns serviços de neurocirurgia e para mim meio que desmistificou a neurocirurgia, que na minha cabeça era uma doença sem retorno, né? O paciente que tinha algum problema neurológico estava findado a ter um mau prognóstico, ficar sequelado. Eu comecei a aprender que não era sempre assim, né? Que você conseguia efetivamente ajudar as pessoas e até melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E em 97 eu vim para São Paulo, fiz a minha residência médica na Universidade Federal de São Paulo, antigamente conhecida como Escola Paulista de Medicina, um dos grandes centros de neurocirurgia, de formação de neurocirurgia no país. De lá para cá fiz mestrado, doutorado, me tornei professor de neurocirurgia dessa mesma escola. E esse prazer, né, que eu tenho pela neurocirurgia e de poder ajudar as pessoas e ver que realmente se faz a diferença no tratamento dos doentes, em pacientes com doença neurológica, que dão a minha vontade de continuar cada vez mais exercendo essa profissão. E aí, ainda falando de cirurgias de crânio e de coluna, sua especialidade é cirurgia minimamente invasiva. Fala pra gente o que são essas cirurgias minimamente invasivas, quais são os benefícios assim para quem passa por uma cirurgia dessa? Durante a minha formação, no final do século passado, início desse século, principalmente as cirurgias, porque você precisava de mais luz para entrar no campo cirúrgico, para você conseguir enxergar aquilo que você estava operando, você precisava fazer grandes incisões. Tá? Fez parte do meu doutorado que eu fiz fora, aprender a fazer cirurgias com menores incisões, menor violação de tecidos normais. Nas últimas 2 décadas, principalmente, houve um boom de um aprimoramento não só das técnicas cirúrgicas, quanto dos equipamentos utilizados em neurocirurgia, melhora gradativa dos microscópios, introdução de endoscópio, neurocirurgia, navegadores que permitem uma localização mais exata das lesões. Os próprios instrumentos utilizados que a gente chama microneurocirurgia evoluíram, anestesia, cuidados em UTI, e isso permitiu que as incisões e cicatrizes fossem cada vez menores e com resultado cirúrgico ou de ressecção de tumor ou de clipagem de aneurisma cerebral igual ou até melhores que antigamente. Melhores em que sentido? Você consegue diminuir o nível de complicação, diminuir o desconforto dos pacientes, tempo de internação, de uma maneira geral, um resultado mais adequado para esses doentes. Consegue até, por exemplo, retornar mais breve ao trabalho. Antigamente se raspava, você tem uma ideia, se raspava para operar um tumor, raspava toda a cabeça, às vezes hoje não precisa. Isso é um questionamento constante, principalmente do público feminino, né? Fica mais preocupado às vezes, saber se vai raspar toda a cabeça para operar. Hoje não se faz mais praticamente isso. Então é uma cirurgia menos agressiva do que realizada talvez há 20, 30 anos atrás. E doutor,
Entre as especialidades aqui, fala um pouco de todas as especialidades que a gente pode encontrar aqui na assistência neuro. Então, a neurocirurgia, ela é dividida em várias subespecialidades, né? Então, hoje o neurocirurgião ele cuida tanto de doenças do crânio, né, do cérebro, como da medula e da coluna. Nós aqui temos uma especialidade grande, cirurgia de crânio, principalmente tumores cerebrais, aneurismas, malformações vasculares, distúrbios de circulação do líquor, que a gente chama de hidrocefalia, distúrbios da glândula hipófise, como os tumores da glândula hipófise, e também doenças degenerativas da coluna e também tumores da medula. Então essas são as nossas principais especialidades. Mas hoje a neurocirurgia abriu um leque muito grande sobre especialidades, que a grande maioria são feitas aqui conosco aqui na assistência neurocirúrgica paulista. Falando sobre os tumores de coluna agora, tumores benignos também precisam ser removidos? Como que se chega a essa conclusão? A medicina ela evoluiu de uma maneira interessante, viu, Adriana? Hoje as pessoas são muito mais submetidas a procedimentos de imagem com queixas frustras, né, que a gente chama, com poucas queixas. Muitas vezes se descobre algumas lesões que não são necessariamente cirúrgicas, podem ser só acompanhadas. Então tem uma variação muito grande, mas é lógico, para todo paciente que descobre uma lesão nova, ou no crânio, ou na coluna, ele deve procurar um médico, um especialista em neurocirurgia, para ele ser adequadamente instruído em como proceder. Nem todos os tumores, mesmo que aparecem no cérebro ou na coluna, são de tratamento cirúrgico. Alguns deles se consegue só acompanhar. Mas só um especialista... Quais são os sintomas mais significativos, assim, que a gente deve procurar um neurocirurgião? Para crânio, por exemplo. Para doenças do crânio, geralmente o paciente já vem para a neurocirurgia triado, porque um dos principais sinais de alerta para doença neurológica ou doença neurocirúrgica é a dor de cabeça. Todo mundo tem dor de cabeça, eu já teve dor de cabeça. Todo mundo que tem dor de cabeça procurar um neurocirurgião, a clínica está lotada aqui nos próximos 3 anos. Mas quem tem que procurar realmente é um especialista, um neurologista, e aí faz, em casos selecionados, fazer um exame de imagem, se descobrir alguma doença, procurar o neurocirurgião para doenças do crânio. Certo, mas sintomas associados assim à dor de cabeça, porque às vezes não é só uma dor de cabeça, né? A dor de cabeça que preocupa são aqueles pacientes, por exemplo, que nunca tiveram dor de cabeça, começam a ter uma dor de cabeça nova. Tem em neurocirurgia uma entidade que a gente chama de dor de cabeça súbita, porque o paciente às vezes sente uma explosão na cabeça de uma hora para outra. Essa dor de cabeça tem um pico muito rápido, de minutos, tá? Dor de cabeça que é associada a outros sintomas neurológicos, como uma fraqueza de um lado do corpo, uma perda de sensibilidade de um lado do corpo, ou de uma região do corpo. São dores de cabeça que preocupam mais, que podem não ser o que a gente chama de dor de cabeça primária, que é enxaqueca, que são as mais comuns. Você fala de dor de cabeça tensional, e essas outras, associadas aos sintomas que eu falei, podem ser secundárias a uma doença, outro tipo de doença cerebral. E essas doenças, doutor, a gente não está falando só de tumor, né? Tem outras doenças que podem afetar o cérebro, o aneurisma, por exemplo, as né? malformações. Sim. Também pode hidrocefalias, tem outras doenças que estão associadas a... No caso, um aneurisma, ele se manifesta ou ele pode ser silencioso? Como que acontece isso? Hoje, a grande parte da procura da neurocirurgia são os pacientes antes de ter sintoma, que muita gente faz exame por causa de dor de cabeça. E aí tem como achado um aneurisma. Aí você tem que decidir se esse aneurisma tem que ser tratado ou não. Existem alguns critérios. O especialista vai conversar com o paciente e explicar se esse aneurisma precisa ou não de tratamento. O aneurisma, ele, com certeza, precisa ser tratado quando ele rompe. Ele causa uma hemorragia na cabeça e se torna uma urgência neurocirúrgica. Esse paciente deve ser tratado o mais breve possível, geralmente internado no hospital de maneira urgente e tratado. Mas pela maior facilidade que as pessoas têm esse acesso a exames de imagem, eu estava conversando com vocês, às vezes você descobre a doença antes dela dar
sintoma, sintoma ou sinal. Aí você tem que decidir, saber a história natural dessa doença, se é melhor tratá-la, se é melhor observá-la. Algumas vezes, algumas situações é melhor tratar antes que dê sintoma, outros pacientes podem ser só observados com exames seriados, consultas seriadas, para saber se eles vão necessitar de tratamento ou não. Tá. E quais seriam os tratamentos que tem hoje, assim, para o aneurisma, por exemplo? O aneurisma hoje tem dois tratamentos principais. Um que a gente chama exovascular, que é através de uma craniotomia. Hoje as craniotomias são menores. A craniotomia é uma abertura no crânio. E tem um tratamento também que se faz, que se chama tratamento endovascular, que é como se fosse um cateterismo. O mesmo cateterismo que faz pelo coração, você pode obstruir esse aneurisma por dentro. Existem indicações para um método que tem que ser discutido com o especialista para saber qual é o melhor método para cada aneurisma de cada paciente. No caso das malformações, elas estão ligadas a alguma coisa que a gente nasce? Geralmente as malformações, tanto vasculares ou de crânio, são distúrbios que a gente chama congênitos, né? O paciente nasce com essa alteração e ela pode se manifestar, às vezes, no decorrer da vida, 20, 30 anos depois do nascimento. Nem todas elas se manifestam na mesma hora do nascimento. Então, tem pacientes que descobrem, às vezes, com 40, 50 anos, que tem uma malformação vascular, por exemplo, e nem porque ficou, às vezes, 50 anos sem tratamento, que não vai precisar de um tratamento quando ela for diagnosticada. Doutor, qual que é a maior queixa de quem procura aqui a assistência neuro? Por prevalência, grande prevalência que a gente chama incidência, são doenças da coluna. Grande parte, existe um grande número de pacientes com doença degenerativa da coluna, que são pelos fatores de vida moderna, né? O paciente tem, às vezes, além dos fatores genéticos, né, tem uma chance maior de ter problemas da coluna, má alimentação, falta de exercício físico, tudo isso leva a um envelhecimento mais rápido da coluna. E às vezes isso é uma epidemia na população hoje. Dificilmente você acha alguém, depois dos 40, 50 anos, que não teve algum dia uma dor na região lombar, na região cervical. Sim. Então é muito frequente. A alimentação também influencia? Ganho de peso, principalmente tabagismo influencia, mas principalmente sedentarismo, má postura, falta de exercício físico e excesso de peso. São fatores que ajudam num envelhecimento mais rápido da coluna. Entendi. Doutor, uma das grandes preocupações dos pacientes é com relação ao pós-cirúrgico. A pessoa consegue retomar a sua vida normal após uma cirurgia de crânio, por exemplo? A grande maioria sim. A grande maioria sim. Hoje, lógico que você depende muito do tipo de doença e da gravidade de tal doença. Mas esse estigma que todo mundo que todo mundo que operava a cabeça saía com algum grau de sequela ou limitação, hoje não é uma verdade. Eu acho que a grande maioria volta a exercer a mesma profissão que tinha, ou as mesmas atividades que tinha antes da cirurgia, e hoje a recuperação é muito mais rápida, digamos, muito menos sofrida do que talvez há 15, 20 anos atrás. Lógico que existem doenças e doenças neurocirúrgicas, tem doenças mais graves, cirurgias mais complexas, que demandam, às vezes, 10, 12 horas de cirurgia para serem realizadas. Esses pacientes, às vezes, têm uma recuperação mais lenta, mas a grande maioria deles retorna à vida que tinha antes da cirurgia. Para quem tem problemas na coluna, sofre com dores, eu sei que tem um tratamento que chama infiltração. Ele é um procedimento cirúrgico também? Ele é feito em ambiente hospitalar? Como que funciona? Os pacientes que têm problema de coluna, uma grande maioria deles, o principal queixa é dor. E às vezes essa dor é secundária, é uma doença que não precisa num primeiro momento a cirurgia, você precisa uma reabilitação desse doente, e esse paciente não consegue fazer a reabilitação adequada pela dor que tem. Então, alguns procedimentos para tratamento ou diminuição dessa dor ajudam o paciente a fazer a reabilitação e até às vezes escapar de uma cirurgia. Os procedimentos são procedimentos locais, ou infiltrações, às vezes bloqueios, para controle da dor. Eu costumo falar para os doentes, é como se a casa estivesse pegando fogo, você apagar o alarme de incêndio, né? Você não tá curando o problema dele, mas está permitindo, por melhora dos sintomas, que ele faça um tratamento mais adequado de
de reabilitação. Antes de orientar para um procedimento cirúrgico. Antes, às vezes, o paciente tem uma doença visivelmente cirúrgica e não vai se beneficiar nenhum se só tratar a dor dele. Mas tem alguns pacientes que podem ser recuperados com procedimentos não cirúrgicos e não conseguem fazer esses procedimentos porque a dor é um fator limitante. Fazer fisioterapia ou natação, ou que eles não conseguem sair do lugar por causa da dor. Esses procedimentos auxiliam ao controle dessa dor e que o paciente consiga fazer essa reabilitação de uma maneira mais adequada. Doutor, a hipófise é uma glândula, ela fica localizada aonde? A hipófise é considerada a glândula mãe. É uma estrutura muito pequena, localizada no centro da cabeça, como se fosse atrás dos olhos, entre os ouvidos. Se traçar uma linha, ela é localizada no centro da cabeça. E ela é considerada como sendo uma glândula mãe porque ela libera os hormônios para o funcionamento de outras glândulas, como o ovário na mulher, o testículo no homem, a tireoide, a suprarrenal. Então ela comanda a liberação de hormônio de todas essas outras glândulas. Essa glândula ela também pode ser afetada por uma lesão, por um tumor, né? São muito frequentes. E, de novo, a gente considera que hoje, como muitas pessoas fazem ressonância por uma dor de cabeça, é muito frequente se achar lesões na hipófise. Muitas vezes essas lesões não precisam de tratamento naquele momento, podem ser acompanhadas. A hipófise ela tem basicamente algumas células que produzem hormônios e outras células que sustentam a glândula, como se fosse a argamassa e o tijolo. Então você tem dois tipos de tumores, principalmente, que podem afetar a glândula. São tumores que produzem hormônios e tumores que não produtores, que não produzem hormônios. Então, alguns pacientes se manifestam por excesso de produção de hormônio, causando diabetes. Por exemplo, a gente tem uma doença chamada Cushing, que o paciente ganha muito peso, aumenta a pressão arterial, desenvolve diabetes e outras doenças metabólicas pelo aumento da produção desse hormônio, que é muito deletério para a saúde. Esses pacientes precisam ser tratados, esse tumor estipado. O outro tipo de tumor, a gente chama de tumor que produz o hormônio do crescimento. Então, na criança, é aqueles vídeos que vocês falam, o homem mais alto do mundo. Geralmente são pessoas que têm esse tumor na glândula, que durante a infância e a adolescência atingem alturas 2,20 metros. Quando esse tumor acontece no adulto, que não cresce mais, ele causa diabetes e uma situação que chama acromegalia. Começa a mão ficar grande, nariz, as extremidades ficarem grandes e também uma série de outros distúrbios metabólicos, como diabetes, pressão alta. Esse tumor também tem que ser retirado. Os tumores que não produzem hormônios, quando eles crescem muito, eles começam a afetar a visão do doente. O doente começa a perder a capacidade de enxergar progressivamente, vai perdendo aos poucos. Esses tumores também que causam essa compressão dos nervos da visão também são de tratamento. Mas sempre que você descobre, por acaso, por exemplo, você teve uma dor de cabeça ou bateu a cabeça e acha uma lesão na hipófise, você tem que procurar um especialista para te orientar, porque uma grande parte desses pacientes você precisa só acompanhar, eles não tem nem sintoma de secreção de hormônio, nem sintoma de crescimento. Então, muitas vezes os pacientes são assintomáticos o resto da vida, você precisa só acompanhar. Não necessariamente toda lesão na glândula você vai precisar operar. Entendi. E esse especialista é um neurocirurgião? Ou um neurocirurgião ou um endocrinologista. Certo. Mas geralmente quando aparece a lesão, o ideal é ter uma consulta com um neurocirurgião. Porque se precisar de uma cirurgia, é um neurocirurgião que vai fazer. Geralmente é uma equipe junto, a maioria das vezes se opera. Como é uma cirurgia que migrou, foi uma das cirurgias que evoluíram muito também na última década. Hoje, com o endoscópio, você não precisa de nenhuma cicatriz facial para operar esse tipo de tumor. Então, com o endoscópio pelo nariz, você consegue ressecar essas... Então, é uma cirurgia minimamente invasiva também. É considerada uma minimamente invasiva. Você tem que diferenciar que quando você fala em cirurgia minimamente invasiva, parece que é uma cirurgia mais fácil. Mas às vezes ela é mais difícil, requer mais treinamento para você conseguir fazer ela do que os métodos tradicionais, você precisava de grandes aberturas. Então não é por ser minimamente invasiva que é uma cirurgia mais fácil que qualquer um
cirurgião não habilitado possa fazer. Sim. Pelo contrário, às vezes você precisa de mais treinamento, mais experiência para indicar de maneira correta e tratar de maneira correta. Doutor, falando sobre a coluna, existem tumores que comprimem a medula. E esses tumores muitas vezes podem ser benignos. Eles também precisam ser retirados? A grande maioria, sim. Se ele estiver causando sintoma, você precisa retirar. Só não retira essas lesões, realmente quando é um achado de exame, de uma lesão muito pequena, que não parece não estar causando nenhum problema para o doente, para o paciente. Mas a grande maioria, se tiver sintoma, principalmente dor, são necessários tratamentos cirúrgicos para ressecar essas lesões. Doutor, dor nas costas é um sintoma recorrente, muita gente tem. Quando que esse sintoma começa a ser preocupante? Esse sintoma é preocupante que nem dor de cabeça. A dor na costa, a maioria da população vai ter em algum momento da vida, todo mundo vai ter um episódio de dor na costa ou no pescoço. Quando você tem que realmente procurar um especialista? Primeiro, essa dor começa a se manter por semanas. Quando você tem algum distúrbio neurológico associado, por exemplo, uma fraqueza na perna, uma fraqueza no braço, associado à dor, isso demanda que você procure mais rapidamente o especialista. Febre. Pacientes portadores de câncer, sabidamente já tem um tipo de câncer, começam a ter uma dor nova na coluna, também tem que procurar com mais agilidade o especialista. Pacientes que têm sabidamente algum tipo de imunossupressão, ou por doença infecciosa, ou por alguma outra condição específica, né, que eles têm maior condição de adquirir infecções, também se tiver uma dor na coluna, o ideal é que procure o médico mais rapidamente. Mas basicamente são aquelas pacientes com dores, o paciente tem só a dor, e durante as semanas, em vez de melhorar, piorar, o ideal é que procure um aconselhamento médico. Essas doenças do crânio e da coluna afetam geralmente pessoas de mais idade ou podem afetar pessoas de todas as idades? Isso você tem uma variação dependendo da idade, né? As crianças, por exemplo, os tumores no crânio, apesar de raros, é a principal causa de tumor em criança, é o tumor cerebral. Mas apesar de raro, no adulto é a 9ª, 10ª causa só de câncer. A mama e a próstata são os tumores principais. Lógico que todas as doenças com o envelhecimento da população, principalmente as degenerativas e os tumores, eles começam depois de 60, 70 anos, ter uma incidência muito maior do que nos pacientes mais jovens. Hoje em dia, essas cirurgias elas costumam ter muito sucesso. A partir de quando isso começou? A partir do final do século passado? Eu acho que de 15, 20 anos para cá melhorou muito o resultado das Em números assim, melhorou muito. Houve uma melhora significativa no prognóstico da grande maioria dos pacientes. Pela evolução da técnica, evolução do tratamento, equipamento, anestesia melhorou bastante, né? Cuidados intensivos e UTI também melhoraram, tudo. Houve uma melhora gradativa e segue ainda continuando com os avanços da medicina, sempre procurando tratamentos mais eficazes e que tragam menos risco para o paciente. Tem alguma promessa da medicina aí para essa área? Tem muitas promessas, tem muita pesquisa ainda, mas que não saiu. Lógico, a inteligência artificial vai ter um impacto muito grande na vida não só da medicina como de todo mundo. O melhor entendimento da doença molecular, que a gente chama, né, que é o gene, a produção de proteínas pelo gene, vai ser um fator marcante, principalmente no tratamento do câncer. Talvez se achar novos alvos terapêuticos, até não precise de cirurgia, você com remédio consiga tratar. São todos avanços que já são estudados há bastante tempo, mas que devem, nos próximos anos, décadas, ter novas descobertas que melhorem o tratamento dos pacientes de maneira geral. Hoje é muito falado, mas talvez se descubra alguma coisa regenerativa, né? O controle do envelhecimento, tudo isso no futuro vai impactar positivamente no tratamento desses pacientes. Nossa, que legal. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Tomara, né? Que o senhor daria de conselho, assim, quais são os fatores de risco, assim, que podem aumentar a chance de desenvolver um tumor desse, tanto para o crânio quanto para a coluna?
O único fator de risco conhecido para desenvolvimento de tumor cerebral, além do fator genético, é a radiação. Então, só que para quem já esteve exposto a algum tipo de radiação ou fez radioterapia, pode desenvolver tumor no cérebro e na coluna. De maneira geral, a gente sempre aconselha um hábito saudável para todo mundo. A ingestão de bebida alcoólica moderada para nenhum, né? Evitar cigarro, ou fumo ou similares e ter uma atividade física, intelectual mantida para o resto da vida, né? Essa atividade contínua, tanto intelectual quanto física, é importante tanto para a saúde global como para a saúde cerebral e da coluna dos pacientes. Doutor, tem alguma situação que o senhor lembre, assim, que tenha sido um caso mais complexo, que o resultado tenha sido bastante favorável, que a pessoa hoje está bem? Existem bastante casos que a gente chama emblemáticos da neurocirurgia, e eu vou lembrar, talvez não seja o mais complexo, mas um caso recente que eu tive, uma paciente com um tumor de hipófise chamado Cushing. E era uma paciente que era modelo, era magrinha, bonita, tinha uma irmã muito parecida com ela, e com o tempo esse tumor fez com que ela ganhasse peso, ninguém descobriu que ela tinha diabetes, hipertensão, ganhasse peso. E há 2 anos eu operei essa paciente, você via, as duas vinham, falaram, sou igual a minha irmã, mostrava foto, a irmã parecia uma modelo, e ela já tinha ruga, pressão alta, tudo isso, todos os efeitos secundários da doença de Cushing. E agora, 2 meses, 3 meses, ela me mandou uma foto praticamente como ela era antigamente. Então isso, além da melhora física dela, melhorou muito a estima dela, né? Então ela voltou a ser o que a doença tinha sido de malefício, praticamente foi tudo embora. Ela controlou o tumor também, mas teve uma melhora importante também na qualidade, na estima que tinha antes da doença. Então tem alguns casos que realmente são gratificantes, né? Que você vê o resultado a longo prazo, que você realmente interfere não só na doença, mas na vida completa do paciente. Sim. Doutor, deixa um recado aqui para as pessoas que estão displicentes com a saúde, negligenciando algum sintoma, da importância que é um diagnóstico precoce, da pessoa cuidar da saúde de verdade. Adriana, primeiro eu quero agradecer, que foi muito proveitoso, acho que a nossa conversa, espero ter dirimido ou a maioria das dúvidas que os pacientes têm em relação a doenças neurológicas. Sempre a gente pede para você cuidar bem da saúde, né? Manter sempre uma atividade física, uma alimentação adequada, isso vai te prevenir de vários problemas no futuro, e sempre que você tiver algum sintoma ou sentir algo diferente que prejudique tanto no cérebro, na cabeça ou na coluna, procure um especialista. Ele com certeza vai conseguir guiar tanto o teu diagnóstico quanto o tratamento. Muito obrigado, Diana. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. É uma honra falar com o senhor. Deve ter ajudado muita gente que está assistindo aqui a gente. Se você tiver sentido algum sintoma significativo que esteja incomodando, atrapalhando sua rotina, liga aqui na Assistência Neuro, agenda sua consulta com os melhores especialistas em neurocirurgia de São Paulo.